Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 13. Livro de Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 32 hoje. Na quarta-feira próxima passada, nós vimos a primeira parte da mensagem de Paulo em Antioquia da Psídia. E do mesmo jeito que Pedro fez, do mesmo jeito que Estevão fez, Paulo está fazendo uma espécie de discurso histórico-teológico mostrando que Jesus era o Messias esperado e que nele todas as promessas das Escrituras se cumpriam. E hoje nós vamos dar prosseguimento a esse discurso. Nós vamos ver, versículo por versículo, o que Paulo falou. E a gente vai ver que depois de ter feito um apanhado sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, ele agora começa a explicar mais alguns pormenores sobre a ação salvadora desse Messias, trazendo para eles mais algumas citações do Antigo Testamento. E ele vai mostrar mais sobre as boas novas de salvação em Cristo Jesus. A partir do versículo 32, o texto diz assim: E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, Você é meu filho, hoje eu gerei você. Pare a sua leitura um pouquinho, olhe um pouquinho para mim. Irmãos, Paulo agora está utilizando o pronome pessoal nós, porque ele está se referindo a si mesmo e a Barnabé. Estão ambos na sinagoga e Paulo está falando sobre o evangelho de acordo com o Antigo Testamento. O Novo Testamento não existia. E tudo que devia ser falado era em função das escrituras que eles tinham, que era o Antigo Testamento. E aqui ele vai citar que Deus cumpriu cabalmente tudo em Cristo Jesus, quando ele ressuscita. E ele vai citar o Salmo 2. E eu gostaria que você desse uma pausazinha aí no livro de Atos. Eu vou deixar aqui o slide no livro de Atos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no Salmo 2. Existe uma regra de interpretação bíblica que precisa ser seguida. Quando um texto do Antigo Testamento é citado no Novo Testamento, nós precisamos ver no Antigo Testamento como é que esse texto se comporta. Por que é que Paulo fala sobre o Salmo 2? Em primeiro lugar, porque o Salmo 2 fazia parte da liturgia da sinagoga. Todos conheciam esse salmo. Em segundo lugar, os estudiosos diziam que já no século I, os judeus entendiam que o Salmo 2 era associado ao Messias. Em terceiro lugar, no desenvolvimento do sermão, Paulo já tinha falado no versículo 23 que Jesus viria da linhagem de Davi, era de família real. Quarta questão, o Salmo 2 é um salmo de entronização. Paulo vai dar o argumento de que Jesus é o Filho de Deus entronizado. Você está com o Salmo 2 aberto? Então, irmãos, quando uma citação é feita, nós precisamos ir ao Antigo Testamento para entender, inclusive porque esse salmo, em virtude das traduções, ele é mal compreendido, sobretudo pelas religiões chamadas religiões unitaristas, que querem colocar Jesus como sendo um anjo maior, onde na realidade Jesus é plenamente divino e plenamente humano. Então, religiões como o Testemunho de Jeová, pega o versículo 32 e diz, olha, o texto vai dizendo, você é meu filho, hoje eu gerei você. Se esse texto é atribuído a Jesus, Jesus é gerado. Como é que pode um ser eterno, coeterno com o Pai, ser gerado em um dado momento? Aí nós vamos explicar que o sentido dessa geração não é geração física ou temporal,
mas é uma geração como herdeiro de um reinado. E o texto, no Salmo 2, diz o seguinte, Salmo 2, dos versículos 1 a 3, nós vamos ver aqui que existe uma espécie de conspiração contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse ungido é o Messias. O texto diz, porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Olhe para mim um pouquinho. Essa é a primeira cena do Salmo. Qual é a primeira cena do Salmo? É um momento de conspiração. Nessa conspiração, veja que os verbos são amotinam, tramam, tomam uma posição contrária. Os povos tomam uma posição contrária contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias. Percebe? Essa é a primeira cena. Por que é que isso acontece? Aí vem a segunda cena do Salmo, está nos versículos 4 a 6. Versículos 4 a 6. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Olhe para mim, essa é a segunda cena do Salmo 2. Na primeira cena, o local é a terra. A condição, uma conspiração contra Deus e contra o seu ungido. Na segunda cena, o local é o céu. E Deus, com ironia, fala sobre a arrogância do homem contra ele. E Deus afirma, foi eu quem estabeleci. Foi eu. E ele passa um decreto. Qual é o decreto? Dos versículos 7 até 10. O texto diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É esse versículo que está sendo citado em Atos. Versículo 8. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com tremor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. O teor do decreto do Senhor. Esse salmo é um salmo de coroação. Um rei está passando a sua dinastia para o seu filho. E é nesse sentido que esse filho está sendo gerado. Ele não está sendo gerado como filho porque ele está vivo. Ele está sendo gerado como um filho no sentido de rei. A sua dinastia, abracem esse filho que agora toma o trono. Ele está sendo gerado na sua autoridade. É um decreto que envolve a promessa de um reinado perpétuo. Essa promessa é reverberada no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 33, que nós lemos. Filho, no Salmo, tem a conotação de intimidade, de ser algo pessoal. E em sendo de uma dinastia, o pai passa o reinado para o seu filho. E esse salmo está sendo utilizado como exemplo de que o pai está passando toda a autoridade para o Messias. Jesus, que é o seu filho. Gerei com relação à realeza. Não é com relação ao tempo, porque esse filho já está vivo, está na frente dele. E qual é a amplitude? É um amplo domínio. E o salmista dá dois conselhos. Um conselho de prudência. Respeitem a autoridade desse rei. Segundo, um conselho de chamamento, porque esse ungido é agora que manda. E ele diz, olhe, beije um filho, faça aliança com ele, para que ele não se ire.
Esse gênero literário é chamado salmo de coroação. É um salmo em que o rei passa a dinastia para o seu filho. E é nesse sentido que esse salmo está sendo colocado por Paulo. E os judeus entendiam o Salmo 2. É por isso que Paulo explica, baseando no último versículo do Salmo 2. Mas só que não fica só no Salmo 2, não. Volte agora para o livro de Atos. Atos capítulo 13, a partir do versículo 34, o texto diz assim: e quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Versículo 35. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou, em outras versões, que o teu santo veja a decomposição. E aqui, irmãos, para provar, mais uma vez que Jesus foi ressurreto, de acordo com as Escrituras que já diziam isso, Paulo cita Isaías 55, no versículo 3, que é esse texto que está em negrito. Cumprirei a favor de vocês todas as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Quando o rei, que é ungido, é empossado, é promessa de Deus que foi feita a Davi, que está sendo cumprida, o que mostra que Deus é fiel. Isaías 55. Outro texto do Antigo Testamento está sendo explicado por Paulo, que aí é o Salmo 16. No Salmo 16, versículo 10, diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Qual é a ideia, irmãos? É óbvio. Se você enterra um corpo, esse corpo apodrece. É nesse sentido de corrupção que o texto se fala, a decomposição natural do corpo. O que não aconteceu com Jesus, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, e vencendo a morte, o corpo dele não entrou em decomposição, como já diziam as Escrituras. E Paulo vai mostrando tudinho. Vamos mais adiante. Vá para o versículo 36. Ele agora vai fazer uma comparação. Por quê? Porque Davi morreu, mas o corpo dele foi enterrado. Jesus morreu. Procura-se o corpo aonde está. Não está, porque Jesus ressuscitou. Olha, versículo 36. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, o que foi que aconteceu com Davi? O que acontece com todo mundo? Morreu. Morreu, foi sepultado ao lado de seus pais, e o corpo dele viu o quê? A corrupção. O corpo apodreceu. Agora, a quem Deus ressuscitou, não. A quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. O seu corpo não se decompôs. Versículos 38 e 39. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, desse Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Aqui Paulo mostra Jesus, o Redentor, mostra a graça de Deus manifesta em Cristo. O núcleo do Evangelho, no versículo 38, é por meio de Jesus que nós temos a remissão dos pecados. É por meio dele que aquele que crê é justificado. E aqui Paulo nos assegura 3 grandes verdades. Primeiro, a incapacidade de uma pessoa se salvar através da lei de Moisés, do cumprimento por esforço próprio. Não tem como se salvar, é o que Paulo diz. Segunda coisa, a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz do Calvário, venceu a morte e consolida a salvação para todo aquele que nele crê. Terceira grande verdade, a extensão da obra de Cristo é chegada até nós através da fé. Todo que crê é justificado.
Aí Paulo agora aproveita que explicou todos os textos e ele ainda faz um aviso. Ele dá um chá de simancol para a galera, citando Abacuque. Ele diz assim: portanto, tenham cuidado, para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo uma obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Ele está citando Abacuque, capítulo 1, versículo 5. E qual é o contexto da história de Abacuque? É que Abacuque estava avisando ao povo de Judá que Jerusalém ia ser dominada pelos seus inimigos, ia ser levado cativo pelos babilônios. O que foi que aconteceu com o povo de Jerusalém, de Judá? Eles não se arrependeram, não fizeram nada para mudar isso. Resultado, os babilônios fizeram e o juízo do Senhor foi executado. Aí Abacuque disse para Judá: olha, Deus está executando uma coisa que se eu dissesse a vocês, vocês não acreditariam. É o que Deus está fazendo agora. Fez com Judá no ano passado. Aí, em épocas passadas. Aí Paulo pega esse exemplo de Abacuque em relação a Judá e agora aplica aos religiosos judeus dentro da sinagoga, dizendo: olha, Deus está fazendo. Citando Abacuque, já cai a ideia. Qual é a ideia? Paulo utiliza esse contexto para alertar os ouvintes que dê crédito àquilo que está sendo dito e que não ridicularize esse ensinamento, para não cair na mesma falha do povo no passado. Fique atento, preste atenção, tenham cuidado. Deus está realizando uma obra de um jeito que se contasse a vocês, vocês não acreditariam. Fique alerta, fique atento. Aí, irmãos, uma coisa fantástica ocorre. O que é que acontece? Depois que eles terminam de falar sobre o evangelho do Cristo ressuscitado, que venceu a morte e que tem toda a autoridade, eles recebem um convite. Olha que coisa maravilhosa. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, Paulo e Barnabé, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Irmãos, preste atenção, uma coisa interessante. Depois que Paulo dá a pancada do evangelho, que ele prega sobre a ressurreição, que ele prega sobre a entronização de Jesus como Messias esperado, como o rei esperado, no final, muitos vão até ele e dizem assim: rapaz, volte sábado que vem, agora a gente queria que você falasse a mesma coisa. Isso é fantástico, irmão, isso é fantástico. E vocês vão ver porque é que eles pedem para que Paulo e Barnabé preguem a mesma coisa. Sabe por quê, irmão? Porque não precisa pregar outra coisa. Aquilo que era de mensagem que Paulo e Barnabé trazia era salvação em Cristo Jesus, sem as obras da lei. Era liberdade espiritual, era algo muito fantástico. Os gentios que ouviram isso ficaram maravilhados. O texto nos mostra de forma tremenda que a liberdade do evangelho é percebida. Paulo e Barnabé pregam preparados, ungidos, enviados pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, fique preparado aí já no seu coração. Não é de estranhar que líderes religiosos, o que vai acontecer? Vão se sentir incomodados com isso. E vão encarar Paulo e Barnabé como rivais, do mesmo jeito que quando Jesus pregava, falava nas sinagogas, os sacerdotes atacavam Jesus. Da mesma forma, a mesma inveja, a mesma hostilidade, a mesma ira. Aí o que é que acontece no outro sábado? Olha que coisa tremenda. No sábado seguinte,
quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que eles pediram para que eles pregassem a mesma coisa. Fala de novo, fala de novo, fala de novo. Esse Jesus, graça, não tem mais circuncisão. Fala sobre isso, Paulo. Aí aquilo foi espalhando, foi espalhando, foi espalhando, foi espalhando. A influência da sinagoga de Antioquia da Psídia era muito grande entre os gentios. E aquilo atraiu a multidão para ouvir, e eles queriam ouvir a mesma coisa. Versículo 45, mas os judeus, irmãos, aqui esse termo, os judeus, não são todos os judeus, está sendo utilizado como figura de representação para os líderes religiosos judaizantes. Então, os judeus, vendo as multidões, que foi que aconteceu? Ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. As consequências da pregação de Paulo são esmagadoras. A população gentia, que não tinha o cuidado de guardar o sábado, foi todo mundo da cidade lá para ver Paulo pregando. Eles estão na sinagoga ouvindo falar de Jesus. Multidão, gente assim, querendo ouvir das verdades libertadoras do Evangelho. Aí o que é que acontece no coração do religioso judeu, que vê a sinagoga cheia de gente, que vê aquela multidão? Inveja. Inveja. Em vez de obedecer aos ensinamentos da palavra, em vez de estarem atentos ao que Deus estava fazendo naquele lugar, eles contradizem de forma insultante. Veja que o texto diz, blasfemando. Blasfemando contra quem? Contra Cristo. É possível, irmãos, que esses líderes religiosos estejam alegando que Jesus era um criminoso, amaldiçoado por Deus, porque ele havia sido morto no madeiro romano. É possível que eles estejam utilizando esse argumento, mas esse argumento, ele não vai, digamos assim, vingar muito com Paulo e Barnabé. Sabe por quê? Porque eles eram ousados. Veja o versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Gostaria de fazer 3 observações. A primeira, a ousadia. Tanto Paulo quanto Barnabé não se intimidam com os religiosos. Eles continuam fazendo o que precisa ser feito, pregando a palavra do mesmo jeito que Jesus pregava. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. E ele deixa isso muito claro. Segundo, gostaria de falar sobre a questão de prioridade. Os judeus são os destinatários, são os guardiões da palavra revelada de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 2, Paulo fala sobre isso. É verdade. Eles receberam a lei, receberam as alianças, receberam as promessas, eles adoravam no templo, eles honram os patriarcas de quem descende o Messias. Só que nesse momento não discernem, muitos deles não discernem o que está acontecendo. E o que é que acontece por parte desses religiosos? Rejeição. Isso o Evangelho fala de forma muito clara, irmãos. No capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 1, quando começa, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, teve esse carta, lá no versículo 17, diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam. Só que Paulo não vai utilizar João, porque não tinha nada escrito sobre o Evangelho de João.
essa recusa vai puxar, ele vai citar de quem? Isaías, mostrando que até a rejeição ao Messias estava nas Escrituras, era cumprimento das promessas. Ele está citando aí Isaías 42, versículo 6, Isaías 49, versículo 6, a mesma coisa. Coloquei vocês como luz para os gentios, os judeus como luz aos gentios, a fim de que vocês sejam salvação seja para a salvação até os confins da terra. Cumprimento de Gênesis 12, promessa de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cumprimento, Paulo está falando sobre o cumprimento de profecias. A tarefa principal do Messias é restaurar as tribos, restaurar o seu povo. A tarefa adicional desse Messias é levar a luz para os gentios, concedendo salvação. Irmãos, logo no início do Evangelho de Lucas, quando Simeão pega Jesus e vê, ele diz que Jesus era a luz para os gentios e era a glória para o seu povo. Quando Paulo fala ousadamente no segundo sábado, o que é que acontece? 3 reações. Primeira reação dos gentios. Olha os gentios. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Uma reação exuberante dos gentios. A salvação prometida por Deus se estende até eles. E o Espírito Santo ilumina isso no coração deles. Eles creem no Salvador. Alegria espiritual e paz no coração dos gentios. E aqui, irmãos, eu gostaria de adiantar uma coisa para vocês. Não caírem em querelas inúteis. Se um calvinista ler o versículo 48, e ele for calvinista chato, ele vai enfatizar a parte do versículo que diz, destinados para a vida eterna. Se ele for um arminiano que lê o mesmo versículo e for um arminiano chato, ele só vai enxergar a parte que diz, creram todos os que haviam, como se necessitasse apenas de uma resposta humana. E aqui, para quebrar isso, não envolva-se em querelas inúteis, ninguém vai conseguir resolver essa equação. Receber a vida eterna tanto implica a fé humana, creram, como a determinação divina, destinados para a vida eterna. As duas coisas entram em sincronia. Mas como é, pastor? Não vai mais do que isso, não. Puxa, não. Existem mais coisas que nos unem nesse sentido do que segregam. E nós estamos fazendo uma análise devocional desse texto. O objetivo é que nós estejamos mais próximos do Senhor e da sua glória. Não é estar explorando picuinhas teológicas. Eu não tenho tempo para isso, não. Versículo 50 diz, outra reação, a reação dos judaizantes. Se os gentios estão alegres, como é que estão os religiosos judaizantes? Olha que coisa terrível, irmãos. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Qual é a motivação principal? A motivação principal, irmãos, foi a inveja. No versículo 45 fala sobre isso, inveja. Quando viu a sinagoga cheia de gente, quando viu os gentios glorificando a Jeová, o Deus Todo-Poderoso, por causa da grande salvação e da liberdade em Cristo Jesus, a reação de quem é religioso, frio, ritualista, judaios até isso aí mesmo. Eles não apenas criaram um ambiente hostil, como confrontaram e utilizaram da sua influência
veja, mulheres de alta posição, utilizaram da sua influência para expulsar. Aí você olha para mim e diz, mas pastor, com tanta facilidade assim, essas mulheres de alta influência vieram de onde? Vocês se lembram que eu disse a vocês, que os historiadores diziam que nessa cidade havia cidadãos assim, romanos, que eram soldados aposentados? Então, a cidade abastada, e as mulheres desses soldados, algumas que eram tementes e outras que eram piedosas, eram facilmente, digamos assim, atraídas, coagidas, levadas a tomar esse tipo de atitude. E com a sua influência, fazia com que decisões como essa fossem tomadas. Os bastidores. É terrível, mas é essa a realidade. O que é que acontece com Paulo? Expulso. Mas mesmo assim, irmãos, veja o que é que acontece com Pedro e Barnabé. Foram expulsos? Foram. Estes, Paulo e Barnabé, aliás, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio, atual cidade de Iconia, na Turquia. Ou seja, eles simplesmente já fiz o que devia fazer. A função do pregador é pregar o evangelho. A resposta, o que vai acontecer, deve ser deixada com o Espírito Santo. Eles pregaram o evangelho e agora estão partindo para outro lugar. E o povo que aceitou a Jesus, que não está envolvido nessa confusão, como é que eles estão? Qual é a reação deles? Versículo 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo que comissionou e levou Paulo e Barnabé para lá. Esse mesmo Espírito está enchendo de alegria os novos convertidos, que Lucas chama de discípulos. Irmãos, eu gostaria de, nessa noite, de forma bem objetiva, ressaltar apenas duas verdades espirituais. A primeira verdade, irmãos, tem a ver com a inveja dos líderes religiosos. Inveja. Veja o que está escrito no versículo 45, Atos 13, 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Irmãos, inveja é a mola propulsora das ações dos judeus nesse momento, aqui nesse texto. Essa inveja causou cegueira espiritual, surdez espiritual. Os ouvidos não escutam porque a sua alma resiste em reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias. E esse pesar pelo sucesso de Paulo e Barnabé não permite que eles vejam o grande milagre daquilo que está acontecendo. Pessoas cheias de paz, cheias do Espírito Santo, não são vistas pelos religiosos. Eles não observam isso. Eles estão mais predispostos a desenvolverem a ira do que a compreensão. E essa é uma grande lição para nossas vidas. Os textos bíblicos trazem grandes alertas para nós. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com a inveja. Precisamos ter muito cuidado com a inveja. Não permita que a inveja seja um obstáculo na sua vida. Foque mais na sua vida do que no sucesso das outras pessoas. A história que você tem com Deus é de você com Deus. Não se meta no sentido de se comparar. Irmãos, a ação de Deus, a vocação de Deus para essa comunidade, para o pastor Tomás, que é o seu líder, é uma vocação,
é um chamado único. Nós não podemos comparar aquilo que Deus tem feito aqui, por exemplo, com o que Deus faz na primeira igreja batista. Não, porque a primeira igreja está mais na frente, está mais atrás, aqui é assim, aqui é assado. Não, porque lá naquela comunidade pode isso, não pode aquilo, é assim, assado, o líder lá é assim, fez 2 doutorados, é não sei o quê. Não, o outro dali já não é e tal. E fica comparando um com o outro. Irmãos, o que Deus tem para fazer nessa comunidade, Ele fará de acordo com os dons que Ele concedeu a cada um de nós, com as nossas paixões, com a nossa capacidade, com a história que Ele está construindo aqui. Nós não podemos nos comparar, a realidade não é essa. Infelizmente, existem muitas pessoas que ficam se comparando e sentimentos de inveja, de ira, de hostilidade acabam sendo criados. E a gente pode conceber ainda outra coisa, que quando um pecado surge, ele não surge sozinho, não. Um pecado sempre puxa outro pecado. E existe um outro pecado aí que a inveja está puxando e que as pessoas conhecem pouco, porque ele se esconde muito bem. Sabe o que é? Chama-se porfia. Algum irmão sabe o que é porfia? Porfia é o desejo pelo poder. Quando os judeus veem Paulo pregando com poder, Barnabé testemunhando que a igreja enche, aquele poder, eles porfiam, eles desejam aquilo. E esse desejo, alimentado pela inveja, se associa. Pecado é uma coisa, irmãos, que fica um junto do outro, dá cria, puxa outro pecado. Um pecado puxa o outro, um abismo puxa o outro, daqui a pouco a pessoa está cheia. Uma mentira puxa a outra. Para você manter uma mentira de pé, muitas outras são criadas. O pecado, ele é assim. Perceba que os líderes religiosos são seduzidos pela inveja, porque eles veem a possibilidade de perder o seu poder, de perder a sua influência. E eles invejam, eles porfiam. A forma como se lida com o poder diz muito sobre o coração de uma pessoa. Existe um ditado popular que é parcialmente verdadeiro. Diz o seguinte: você quer conhecer alguém, dê dinheiro e dê poder a ela. Mas não é assim não, irmãos. Não é que o dinheiro e o poder mude. O dinheiro e o poder mostram o que ela realmente é. Não é que ela mude, mostra o que realmente está lá dentro. E essa inveja dos líderes religiosos. Nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas que podem surgir. Segunda grande lição para nós desse texto hoje é o senhorio de Cristo, que é outro grande pilar da doutrina que está caindo em esquecimento. Na quarta-feira próxima passada, eu falei sobre a importância da ressurreição de Jesus. E eu falei aqui de forma muito clara que se Jesus não tivesse sido ressuscitado, tudo o que crimos, tudo aquilo que a gente crê é em vão. Mostrei os textos. Falei que nós não estaríamos nem aqui. E algumas pessoas passaram algumas mensagens para mim pelo celular, dizendo: pastor, eu nunca tinha prestado atenção que a ressurreição de Jesus causava tantas coisas e era tão importante, afetando tantas coisas da área da nossa vida, inclusive a nossa salvação, porque a nossa justificação se dá em virtude da ressurreição de Jesus. E hoje, irmãos, eu estou trazendo um outro assunto que a gente está se esquecendo, ou que quando chega na hora da prática, a gente não sabe colocar em prática. E nós precisamos de meios para instruir a igreja em como exaltar o senhorio de Jesus em todos os aspectos da nossa vida. Jesus é o Senhor.
Jesus teve praticamente 2 estados. Ele teve um estado de humilhação. Como? Ele abriu mão da sua glória, Filipenses 2. Desce forma humana, né? Mas ele não abre mão totalmente da sua condição divina, não. Ele assume a humana. Ele encarna. Quando ele encarna aqui na terra, ele sofre. Depois que ele sofre, ele morre. Ele não morreu de morte morrida. Ele morreu de morte matada. E em morrendo de morte matada, não foi uma morte matada rápida ou fruto de um latrocínio. Ele morreu intencionalmente, de forma perversa. A sua morte, além de injusta, vicária. Foi hedionda, terrível. E mais humilhante, irmãos, nesse sentido, é que as Escrituras dizem que o Filho de Deus ele foi sepultado. Todo esse conjunto faz parte de um estado de Cristo que os teólogos chamam de humilhação. Mas só, irmãos, que não foi só humilhação a vida de Jesus. Porque tem muita gente que de Jesus fica só com esse ensino. Aquele ensino do Jesus que morreu e tal, e os ensina e sofreu. Não, irmãos, o estado de Jesus sai da humilhação para a exaltação. O que é que envolve a exaltação? Jesus venceu a morte. Jesus subiu aos céus. No começo do livro de Atos, mostra a sua ascensão. No final do livro de Lucas, mostra a sua ascensão. No livro de Atos, mostra dizendo, os anjos falando, o que é que vocês estão vendo? Do mesmo jeito que ele subiu, vocês vão ver ele descendo também. Terceira coisa, irmãos, o que o Salmo 2 nos ensinou hoje, quando Paulo cita na sua mensagem, é que Jesus, ele venceu a morte, subiu ao céu, ele não está assim de boinha lá, sem fazer nada, com o controle na mão, assistindo Netflix. Não, a ideia não é essa. Jesus assumiu o senhorio de tudo. Ele está sentado à destra do Pai. Sentado à destra. Essa expressão, sentado à destra, a mão direita, é uma figuração no sentido de dizer que ele está no lugar de poder e de glória. No livro de Mateus, no capítulo 28, depois que ele vence a morte, ressurreto, quando ele vai passar as informações para os discípulos e ir por todo mundo pregar o evangelho a tudo aquilo. Antes ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. A fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo. Sua soberania emana da eterna divindade e poder. Ele é o unigênito Filho de Deus supremo. A sua morte vicária, sua redenção substitutiva, a sua ressurreição vitoriosa. A sua autoridade é a expressão do amor justo de Deus. Se você quer saber sobre a justiça de Deus, olhe para a cruz. Se você quer saber do amor de Deus, olhe para a cruz. Nela, na cruz, o amor e a justiça de Deus encontram-se em harmonia. Uma harmonia que os humanos não conseguem entender. Na cruz de Calvário, teologicamente falando, é mostrado. A autoridade do Senhor é uma expressão de sabedoria. A santidade de Deus se aplica à totalidade da vida. E aqui, irmãos, eu gostaria de destacar uma frase que, fazendo a revisão da leitura de alguns livros, eu achei fantástica, de um teólogo, Abraham Kuyper, em 20 de outubro de 1880. Ele diz, nenhum único espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. Não há um único centímetro quadrado
em todos os domínios da existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. A suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo, e toda a esfera da vida está sujeita à sua soberania. Aí eu falei que tem um problema, e tem. Nós não conseguimos, muitas vezes, em todas as esferas da nossa vida, demonstrar que Jesus é soberano nela. É soberano nela. Sabe o que é que acontece, irmãos? Na vida de muitas pessoas, as pessoas até dizem que Jesus é o rei. É um rei, mas é a própria pessoa quem toma as rédeas da sua própria vida. Jesus fica uma espécie de um rei proforme e o cara é o primeiro-ministro da vida dele. É ele quem assume a rédea. Sabe o que é que acontece, irmãos? Muitos de nós, alguns ensinamentos do Senhor Jesus, que são convenientes à nossa vida, a gente utiliza. Mas aquele que nos confronta diretamente e que existe uma resposta de fé, muitos de nós dizem assim, não, aqui Jesus não vai tocar, não. Sabe o que é que acontece, irmãos? Nós fazemos com Jesus aquilo que muitas vezes fazemos quando um amigo vai nos visitar em nossa casa e a casa está bagunçada. Aparece uma pessoa, dá uma interfonada no prédio. Ei, fulano, vem aqui para falar contigo. Aí o cara dá uma olhada na sala, aí está a roupa, meio, negócio, a chinela, tudo. Ele pega tudinho ali. Aí pega um quarto daquele ali, joga ali dentro, dá uma olhada, dá uma passadinha no banheiro, dá uma descarga. Pega um bicho daquele, um bom ar, passa assim por alto. O banheiro principal. Dá uma olhadinha assim, ali na cozinha. Eita, os pratos do café, está tudo lá. Aí o que é que o cara faz? Ele vai e arruma tudinho dentro da cuba, porque quando o cara olhar assim reto, ele não vai perceber que os pratos estão dentro da cuba. Aí ele passa aquela por cima assim, aí dá uma garibada, o cabo está subindo ainda. Aí quando o cara chega no apartamento, né? Ah, tudo bem, tá? Aí o cara abre a porta, aí você vai ficar aqui, aí deixa o camarada na sala, e dali que ele não saia, não vá para nenhum quarto. Pois, irmãos, por incrível que pareça, com Jesus a gente faz a mesma coisa. Entra Jesus na minha vida, eu só quero que Jesus abençoe as minhas finanças. Dá o dízimo aí. Entra Jesus na minha vida, mas na minha vida amorosa não. Na minha vida amorosa quem manda sou eu. Eu vou casar com quem eu quiser. Eu namoro quem eu quiser. Entra Jesus na minha vida. No meu corpo, não. Meu corpo, minhas regras. Movimento feminista. Entra Jesus na minha vida. Minha profissão é minha. As coisas de Jesus é dentro da igreja. Na minha profissão, quem manda sou eu ali as propinas, tudo ali, eu recebo. Eu até agradeço, junto a todo mundo, a gente agradece. Oh, como aqueles deputados, né, fizeram. Se reuniram orando para agradecer a propina. Irmãos, nós não sabemos expressar a soberania de Cristo na vida prática. Não sabemos expressar a soberania de Cristo na vida prática. Na prática, como é que eu ilustro que Jesus é soberano sobre minha vida? Como é ser um contador para a glória de Deus? Como é ser um engenheiro civil para a glória de Deus? Como é ser um advogado para a glória de Deus? O que significa obras de engenharia que
que mostram aí não só a soberania criativa de Jesus, mas, sobretudo, a soberania redentiva de Jesus. Como é que mostra? Como é que a gente expressa na vida que Jesus é Senhor de nossas vidas? Nós temos um problema. Esse problema tem uma palavra. A nossa cosmovisão precisa muitas vezes de reflexões profundas. Eu vou trazer só um ponto assim, para você pensar bem direitinho como é difícil o que eu estou falando de colocar na prática. O crente e a ação social. O crente e a ação social. Fazendo a reflexão sobre a ação social essa semana, entendi que existem 3 tipos de crentes que têm 3 visões distintas sobre a ação social. Existem aqueles crentes que herdam a ideia dos anabatistas na sua influência da separação entre igreja e Estado. Os batistas, no seu princípio, diz que igreja é separada de Estado. Esse princípio é no sentido de dizer o seguinte, irmãos, que o Estado não influencia nas atividades da igreja. O Estado não banca, não influencia, não interfere. Igreja aqui, Estado aqui. As atividades da igreja, a separação entre igreja e Estado é neste sentido. O Estado não nos orienta nem financia as atividades. Só que o que é que acontece? Na cabeça de muita gente, a separação entre igreja e os problemas da humanidade e os problemas ao redor acaba se separando, porque o cara demoniza o Estado de tal forma a que a igreja se transforma num grupo de pessoas que de forma alienada não se interessam mais pelas necessidades do povo. Na prática, como é que funciona? Quando chega na hora de fazer ação social, igrejas desse tipo vão distribuir o sopão. E como é que ela mede o desempenho do sopão? Se as pessoas pelo sopão estiverem aceitando a Jesus, está dando certo. Mas se as pessoas que estão recebendo o sopão não aceitar Jesus, aí eles vão dizer, não, está errado. A igreja não consegue fazer o bem sem exigir retorno. Entendeu isso aí? O segundo grupo é aquele grupo da dupla cidadania. Aí vem a influência dos luteranos. O que é a dupla cidadania? Eu tenho que ser cidadão do céu e tenho que ser cidadão da terra. Porque eu sou cidadão celeste, mas eu vivo na terra. Eu faço as coisas em função daquilo que o Senhor me manda fazer. O que tiver na Bíblia eu faço. Eu tenho que ser um excelente cidadão da terra e tenho que ser um excelente crente em Jesus para eu, no final de tudo, estar no céu. Na prática, a ação social, como é que funciona? Na prática, pessoas que pensam dessa forma, a ação social, ela sempre será assistencialista, nunca será estruturante. Por quê? Porque o cara não quer ir além, ele só quer fazer o mínimo possível. Ele quer apenas dar uma desculpa, como cidadão da terra, vamos fazer ali um sopão, aí envereda por serviço social, não envereda por ação social estruturante. A igreja não compra nenhuma causa séria, no sentido de dizer, não, essa causa aqui, a gente vai pegar para ajudar a comunidade, a gente vai resolver. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é aquele grupo que entende o senhorio de Cristo, verdadeiramente falando. E esse que entende o senhorio de Cristo,
ele entende que Jesus é Senhor não só no seu sentido criativo, mas no seu sentido redentor. Ou seja, Jesus é aquele que salva o homem na sua integralidade e que tem condições de salvar, refazer, reconstruir o homem na sua cultura, na beleza, no seu entretenimento, no homem de uma forma geral, de uma forma total, no evangelho mais integral. O evangelho todo para o homem todo. Na prática, como é que funciona? O cara deixa de investir em ações sociais, em serviços sociais, e passa a investir em ações sociais. Ele começa a lutar por causas estruturantes da sociedade, levando o evangelho como luz e dizendo: aqui é o seguinte, meu irmão, no que tange a questão do racismo, a Bíblia fala isso. No que tange a questão da justiça, a Bíblia fala isso, e nós vamos defender essa causa. Ou seja, é o evangelho que se move dentro da cultura. São 3 grupos distintos. Nós estamos aonde? Está vendo como é difícil expressar na prática o senhorio de Cristo? Está vendo, irmãos, como é difícil? Nós precisamos da ajuda do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho de Cristo, Jesus é o Senhor, não só no seu sentido criativo, mas Ele é Senhor no sentido redentivo. A mensagem de esperança e as ações de esperança que o mundo precisa estão e devem partir de nós, porquanto igreja do Senhor. Eu concordo com você, não é mensagem para a glória a Deus, porque puxa pela nossa responsabilidade. E nós vivemos no momento da sociedade que até as igrejas foram infectadas pela modernidade líquida. O nível de compromisso com a dor do outro é bem pequenininha. Agora o nível de compromisso com sua própria satisfação é alta. A gente é a sociedade do selfie. Pastor louvando, tirando selfie. Sociedade narcisista. E o maior pecado da sociedade narcisista é olhar só para si mesma. E esquecer que o evangelho de Jesus leva a libertação para ela e para todas as pessoas. Irmão, não adianta a gente falar que Jesus é o pão da vida, se a gente não levantar as mangas para levar o pão a quem tem fome. Amém? Nesse sentido, irmãos, eu gostaria de que nós orássemos, porque nós precisamos compreender melhor o que significa o senhorio de Cristo na nossa vida. Quando eu chego para alguém e digo, Jesus é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que não existe nenhuma parte da minha vida que eu tenha dito assim, Senhor, aqui não. O Senhor, Ele vai em tudo. É uma questão de fé. Você realmente entregou ao Senhor Jesus todos os aspectos da sua vida. Igreja Evangélica Batista João Pessoa, nós temos entregue ao Senhor Jesus, ao seu senhorio, todos os ministérios, todos os aspectos vocacionais da nossa igreja. Essa é uma pergunta que precisamos fazer a nós. E que precisamos do Espírito Santo para que nos modifique. Porque se estivermos longe disso, só o Espírito Santo é quem pode nos conduzir com eficácia, sem dores. Só Ele que pode nos conduzir ao caminho correto, a glorificar o Senhor em todos os aspectos da nossa vida. E que todos os ministérios da igreja glorifiquem ao Senhor e edifiquem o próximo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?
Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor analise a nossa vida e veja se existe algum aspecto de nós que precisa ser realmente entregue a Ti. Nos sensibiliza, Pai, para que a gente abra mão e que a gente entregue todo o nosso ser a Ti e que o Senhor governe todos os aspectos da nossa vida. Meu Deus, meu Pai, como igreja do Senhor, perto de fazer 100 anos, nós queremos colocar, Senhor, nas Tuas mãos os ministérios, a vocação, a visão, os instrumentos, os recursos, e queremos Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos use para a Tua glória, não para uma agenda pessoal de sucesso, mas para a Tua glória, que a igreja seja um marco na propagação do evangelho integral ao homem todo. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, a missão Abrace, pastor Júnior, Alessandra, sua esposa, as dificuldades que aquela missão está passando nesse momento. Pai eterno e santo, eu quero colocar nas Tuas mãos a missão Restauração. Eu quero colocar nas Tuas mãos o grupo de ação missionária dessa igreja. Eu quero colocar nas Tuas mãos o conselho missionário, o ministério infantil, os pastores, os diáconos, todos os ministérios coloco nas Tuas mãos e Te peço, Deus, que nós possamos usar nossa vocação, recurso e chamado para a Tua glória e que o Teu nome seja exaltado através de nós, por nós em nós. Pai, nós nos arrependemos e pedimos a Tua ajuda. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Gente, graça e paz. Deus abençoe vocês.